Olha só, estamos por aqui novamente, mais um episódio do Record Jurídica em Fortaleza, em uma das melhores imersões da advocacia criminal, mas lembrando que não é só de criminal que falando aqui sobre muita coisa legal, afinal o advogado ele tem que dominar várias habilidades que são essenciais para o tão sonhado, conquistar o tão sonhado sucesso profissional. Hoje eu vou falar aqui com a doutora Yara Pedrosa, que é advogada, que atua em áreas que são bastante interessantes, e a gente vai trazer algumas curiosidades dos bastidores da advocacia, como realmente acontece. E desde já, doutora Yara, eu queria agradecer demais por ter aceitado o convite e participar do Record Jurídico e ratificar, em nome de toda a equipe, que nós estamos muito felizes pela sua presença. Obrigada a você também, querido. Doutora Yara, fala pra gente aí como é que começou, né? Porque todo mundo, quando é criança, geralmente a gente tem um sonho, né? Com certeza. Como é que começou? A Yara já nasceu, eu quero ser advogada, como Eu é acho que que era? eu quase nasci querendo ser advogada. Sério? Porque Olha tinha aí. mais ou menos uns 5 anos. Eu sempre gostei de resolver problemas e no meio de uma turma ali das crianças, quem estava lá para responder era eu. E não levava, ninguém levava desaforo nenhum lá para as minhas, morava com os meus pais, que são os meus avós, né? E aí ninguém levava, já sabia, não vai chegar lá não, porque a Yara vai resolver. Na escola, em todos os anos de escola, eu fui líder de sala, sempre fui líder de sala, resolvendo tudo o que acontecia na sala, né? Então, sempre resolvendo problemas, e eu sempre quis ser advogado, sempre, de verdade mesmo, assim. Até quando eu fui fazer, minha mãe disse, vou estar contigo. E fez também, minha mãe também fez direito junto comigo. Sério? Prometo. Não, peraí. Não acredito nisso não, gente. É sério isso? Sério, Quer sério dizer que demais. você e sua mãe é advogada? Somos. A gente fez faculdade juntas. Ela em uma instituição e eu em outra. Caramba, que massa! Hoje, quais são as áreas, assim, que geralmente o advogado, eu costumo falar, que assim como o médico, ele atua em tudo, né? Porque Sim. o advogado, ele é advogado Sim. 24 horas. Sim. Então, a gente às vezes fala ali sobre alguns nichos, advocacia criminal, previdenciária, mas a gente percebe que os advogados não têm isso. Ele está ali para socorrer e garantir os direitos daquela pessoa que procura. Sim, exatamente. Normalmente o que acontece? Quando a gente não tem tanta expertise em um assunto, ainda assim a gente pega aquele cliente e procura advogados parceiros. A Entendi. captação, às vezes, na maioria das vezes, acontece com vários advogados sendo parceiros, sabe? Essa sociedade, normalmente a pessoa tem uma sociedade, mas ainda assim trabalha com advogados parceiros. Um exemplo, tributário. Não é todo mundo que lida com a área tributarista. Então, Sim, tem um sim, parceiro advogado tributarista, entendeu? Entendi. O crescimento da advocacia, ela vem crescendo, assim, ela vem numa velocidade muito rápida. Muito rápido. Não é isso? A gente entrevistando alguns das pessoas que passaram por aqui, eles falaram muito sobre o termo empresarial. Sim. Mas ninguém falou sobre um termo que a gente estava conversando aqui nos Sim. bastidores, que é assessoria. Eu estou acostumado a ver e entrevistar, por exemplo, administradores, contadores, que falam Sim. sobre essa assessoria. Mas como é que o advogado atua, por exemplo, nessa assessoria empresarial? É muito importante uma assessoria empresarial, tanto jurídica como pessoa física, porque todo CNPJ tem um CPF. E querendo ou não, a gente acaba abraçando os dois. Uma assessoria jurídica para a empresa, ela é totalmente preventiva. Não que ela não seja consultiva no final, que a gente não vá resolver algo juridicamente, porque às vezes acontece, mas sempre ali com contratos, com cláusulas e com ligações importantes para a empresa, evitando um litígio. Entendi. Então, no caso, o empresário ou a empresa, ela procura os seus serviços e aí, no Sim. caso, esse contato ele é mensalmente, né? Porque já que ele atua preventivamente, né? Exato, é um contrato mensal. Normalmente está com um problema com um profissional. Aí vem me questionar como é que faz, se demite, se não demite, se conversa, como conversa. Então, é literalmente uma instrução direta. Entendi. Sabe? Entendi. Nós falamos com uma advogada que elas falaram muito sobre a questão dos desafios da atuação da profissão mesmo. Sim. Eu queria que você falasse pra gente como é que é os bastidores, porque assim, lá no Instagram é muito lindo. A gente coloca lá pequenos detalhes do nosso dia a dia, geralmente Sim. um atendimento com o cliente, uma causa que teve êxito. A gente não coloca as coisas ruins, né? Pelo menos não em sua maioria.
A gente sabe que a advocacia ela vai muito além do que se vê lá no Instagram. Eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores, dos desafios, das oportunidades que geralmente surgem. Assim, na minha vida profissional, sempre, para mim, tá além do digital. Não é porque hoje os autos processuais, eles são digitais. Só que eu gosto muito, até estava numa ligação antes de começar aqui, com uma pessoa que está com problema no plano de saúde e está precisando de um leito, não está tendo, a gente tem que entrar com uma liminar. Com pedido de liminar. E aqui no Ceará, o plantão judiciário começa às 18 horas e vai até às 21 horas. E a gente consegue colocar ali, para isso, uma expertise que a gente tem, uma estratégia para adiantar essa questão. Então, para mim, eu acredito que além de tu estar escrevendo, tu tem que ir falar com o juiz. Tem que ir, despachou, fez um processo, colocou uma petição, ir presencialmente, porque a vara te conhece e vai começando a entender como funciona. Então, eu não sou uma advogada de dentro do escritório apenas. Eu estou sempre caminhando, se for com um caso de execução penal, estou ali conversando com o presidente da unidade prisional, sempre atuando dessa forma, fazendo acontecer. Eu não espero que a coisa aconteça, entendeu? Isso aí é interessante. Você falou um termo execução penal e falou que não é aquela advogada de dentro do escritório. Eu acredito que execução penal, pelo menos assim, as oportunidades que eu tive de conversar com pessoas que atuam na área, fala, Kennedy, o advogado, para ele ser bem-sucedido na execução penal, ele tem que sair. Tem que sair do escritório, ele tem que estar ali sentindo aquele calor das necessidades, comunicando com pessoas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é atuar na execução penal, geralmente quais são as demandas que mais aparecem para você e como é lidar com uma pessoa que está em uma situação, por exemplo, de encarceramento. Sim. Atualmente, na execução penal, eu tenho apenas um cliente preso, porque foi preso há pouco tempo e é de uma condenação antiga. Então, nisso, a gente pode fazer uma revisão criminal na execução penal, que é quando, após o trânsito em julgado de uma sentença, você revisa o processo de primeiro grau na execução. Então, esse é um ponto. Outro é a análise das guias, dos cálculos, buscando ali também uma diminuição do tempo de pena. Pedidos de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, e várias coisas em relação ao detento, né? O reeducando, como a gente chama. E sempre diligenciando com o diretor da unidade prisional, das condições que ele está, como é que está acontecendo. Tem um caso, até saiu uma decisão ontem, que aconteceu em Pernambuco, e o rapaz mora aqui em Fortaleza agora com a mãe. E então, ele não tinha como ficar assinando, eu recebi o livramento condicional em dezembro, e ele não tinha como ficar assinando em Pernambuco, ficar viajando todo mês, não tinha condição financeira para isso, sendo que a gente tem a condição dele cumprir essa execução aqui em Fortaleza. Então, eu fiz o pedido de transferência para cá, bem como a comutação da pena, porque eram 2 processos, para todos ficarem no aberto, e ele cumprindo a assinatura mensal em Fortaleza. Isso aí foi interessante você ter falado isso. Confesso que é uma curiosidade que eu acho muito legal. O outro termo que eu queria que você falasse, para a gente finalizar o nosso podcast, era sobre a progressão de regime. Como é que ela acontece, se exige algum pré-requisito ali para isso acontecer. Explica para a gente melhor como é que funciona. Tem uma guia de execução, que ali tem a data base, às vezes é do flagrante, às vezes é da prisão preventiva, enfim, fica ali aquela data e tem a pena. E dentro daquela pena tem tudo dizendo o que a gente pode ir fazendo. Aí vai progredindo o regime, entendeu? Entendi. Perfeito. Agora eu queria cálculos básicos. Cálculos básicos, mas que vai seguindo ali o que está daquela guia, né? Excelente. A gente tem muitas advogadas que seguem a gente e estudantes de direito também. E eu queria finalizar a nossa entrevista com um conselho. Qual conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo que querem obter sucesso profissional? Eu acho que a melhor coisa que um estudante deve fazer é a ambiência. Procurar alguém para admirar e seguir aquilo para tentar chegar lá.
pessoa, tem gente que acredita, e tem gente que não admira ninguém e não quer saber de nada. Então, você precisa admirar alguém e procurar ambiência até se tornar aquilo, entendeu? Porque por muito fazer, uma hora se torna muito bom. Que você até fala, se eu não funcionar, aí você me diga, né? Então, é isso que acontece. É estudar e estar sempre no meio daquilo que você quer ser um dia. Bacana, gostei demais, demais, demais da nossa conversa. Para quem quer acompanhar o seu trabalho, tem alguma rede social, algum canal de comunicação? Sim, eu tenho o Instagram, Yara Pedrosa, advogado, não, yarapedrosa.adv, eu acho que é esse. Eu tenho. Eu sei, procurando Yara Pedrosa, Vai você aparecer, vai achar. vai aparecer. E se tiver o termo ADV, é ela, gente. Exato. Excelente. Muito obrigado por participar e trazer tanta coisa legal do dia a dia, dos bastidores da advocacia criminal. As portas do Record Jurídico sempre vai estar abertas para todo mundo que acredita no nosso projeto. E para você que está nos assistindo, aproveita para seguir as nossas redes sociais. Vai lá no Instagram, Recorte Jurídico, no nosso canal oficial do YouTube, Record Jurídico Oficial, e também no TikTok. Tem muita coisa legal lá. E lembrando que toda semana tem episódio novo e toda semana eu estou aqui também te aguardando. Tchau, tchau.